Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre o Biden, que parece que pegou Covid, hein? Pelo que estão dizendo, ele pegou Covid, por isso cancelou uma série de encontros que ele teria agora. E o mais interessante dessa história é que, pelo protocolo de Covid americano, ele tem que ficar 30 dias em isolamento, né? Mesmo que ele se cure da Covid rapidamente, ele tem que ficar 30 dias em isolamento, é o que diz o protocolo americano lá, né? E sabe o que vai acontecer antes de 30 dias? A convenção democrata que vai escolher o próximo presidente americano. Então tem muita gente achando que isso daí é a deixa dele, esse negócio da Covid dele é porque ele vai realmente aceitar a história e vai renunciar à candidatura esse ano. Vamos ver o que vai acontecer. Ele disse também que os médicos, se o médico disser que ele tem que parar, ele vai parar, e vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Concorda em Subsidiar a Energia, Não Me Chama de Leitãozinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E não, eu não concordo com nenhum tipo de subsídio estatal. Evidentemente o cara entendeu errado o que eu falei, se ele entendeu isso aí, que eu sou a favor de subsídio, né? Eu disse que faz sentido como uma política de governo, né? Mas que não seria uma coisa razoável de qualquer forma, subsídio apenas voluntário. Só se você quiser, você ajuda qualquer coisa, né? Pois bem, o Joe Biden foi diagnosticado com Covid e cancelou o discurso em Las Vegas. O Joe Biden ia fazer um discurso essa noite, ele cancelou o discurso, disse que está com Covid e que, bom, aí tem várias coisas pra gente falar sobre isso daí. A primeira coisa é a coisa mais leve, brincando, né? Porque ele disse que se você não vai pegar Covid depois dessas vacinas, se você fizer todo o calendário de vacinação, né? E ele supostamente fez todo o calendário de vacinação e pegou Covid, né? Outra coisa que o pessoal tá lembrando é ele aqui. Esse aqui é ele hoje, depois dele ter falado que não ia mais para o discurso porque tinha pego Covid, né? Cadê a máscara dele? Um cara tá com Covid, então, e não precisa usar máscara? Ué, então quer dizer que a máscara não serve pra nada, né? Porque tinha esse negócio de máscara, lembra desse negócio de máscara? Que era obrigado a usar máscara, porque máscara impede a transmissão. Queriam que pessoas que não estavam doentes usassem máscara. Eu sempre falei que é um absurdo isso. Até a pessoa doente usar máscara, eu até entendo, não é uma questão de educação. Não ajuda em nada, tá? Não muda nada, porque a máscara, para um vírus microscópico, não faz diferença nenhuma. Mas eu entendo até por uma questão de educação, a pessoa que está doente usar a máscara. Agora, olha que o Biden tá doente, ele tá com Covid. Esse monte de gente aqui que tá perto dele, ó, tá se arriscando, pô, né? Pode pegar Covid com ele, né? E, no entanto, porque o mais provável é que nesse caso aqui, que essa Covid foi uma Covid inventada, né? Ou seja, esse é outro grande ponto da história, que justamente aqui, o pessoal falando aqui que ele mal consegue subir a escada do avião presidencial lá, né? Ele vai sair fora, ele vai desistir da corrida eleitoral, né? E ainda teve esse papo aqui, ó, o Three-Year Letterman, né? É um republicano lá nos Estados Unidos, falando, olha só, o Joe Biden está fora da corrida presidencial. Alguns momentos atrás, ele foi diagnosticado com coronavírus e, pelo protocolo, ele precisa ficar de quarentena por 30 dias, o que significa que ele não vai poder estar fisicamente no DNC, que é a Convenção Nacional Democrata, né? Democratic National Convention. E assim, ele não pode ser nomeado como candidato a presidente. Eu não sei disso não, tá? Mas ele está dizendo aqui que, pela regra dos democratas, o presidente precisa estar fisicamente, o candidato a presidente precisa estar fisicamente no encontro lá dos democratas para ser nomeado como o próximo candidato democrata, né? Então, se ele não vai estar presente fisicamente, ele não pode ser nomeado, né? Outra coisa que ele está dizendo aqui, que eu não acredito nisso, isso aqui eu não acho, né, que vai ser isso, né? O neto dele, o Hunter Biden, o neto não é filho dele, o Hunter Biden, ele tá de sacanagem aqui. Tá de sacanagem isso aqui, não faz sentido. Seria o nomeado, no caso, né? Teria saído diretamente. Bom, se ele desistir, se ele realmente não for na Convenção Democrata, em princípio, ele desistindo, a Kamala Harris se torna a cabeça de chapa. Isso é a primeira coisa. A questão ela também não tem números para bater o Trump. Então talvez tenha que ser uma outra pessoa ainda, né? Mas aí você tem esse problema, não tem ninguém que realmente indique que vai ser melhor do que o Trump dentre os democratas, né? O Biden ainda mandou essa, o Biden avisou que sairá da campanha se o médico falar que tem o problema, né? Então, ele disse que na terça-feira, 16 de julho, mas cujo trecho foi divulgado nessa quarta-feira, dia 17, em determinado momento da entrevista, perguntado sobre desistência, ele falou, se eu tiver alguma condição médica que surja, se os médicos chegarem em mim e disserem, você tem esse problema, aquele problema, ele iria desistir disso daí, né? Ou seja, o que parece que eles estão tentando arrumar aqui? Justamente uma desculpa para o Biden sair da corrida presidencial sem precisar renunciar à presidência americana, né? Porque tem esse problema, né? Como eu falei, se ele desiste de ser candidato porque ele tem alguma doença mental, porque ele está demente, porque ele tem algum problema na cabeça, como é que ele continua sendo presidente da República, então, né? Porque ele teria que renunciar ao cargo também, né? E aí ele vai falar que tem Covid, que a Covid atrapalhou ele na convenção, e aí na convenção eles vão fazer outra coisa lá, e vão dar um jeito de dizer que como ele não estava na convenção, ele tem que ser trocado como candidato, e vão sair por isso daí, tá? Eu não duvido nada que tenha algum truque desse tipo nessa história. Dizem que já tá aqui a Kamala Harris e o Gavin Newsom já rindo como se não houvesse amanhã, né? Quando ouviram que o Biden testou positivo para Covid, né? Tanto o Gavin Newsom quanto a Kamala Harris rindo pra caramba. Mas, de novo, nenhum desses dois aqui tem números para bater o Trump, tá? Acho pouco provável. O único que teria seria a Michelle Obama, mas não sei se ela vai topar. Então vamos ver. Porque, no final das contas, essa história toda aqui parece estar ligada a isso daqui, ó. Saiu a primeira pesquisa presidencial depois do atentado do Trump, né? Então, aqui, ó, o Trump estava ganhando antes, né? Tava ganhando em maio, tava ganhando 52-42, em junho 59-34, mas depois do atentado, agora em julho, dia 16 de julho, o Trump tá com 72-17% da escolha, definição de quem é que ganharia isso daqui, né? Ou seja, quem ganharia a eleição. Ou seja, o Trump estaria com uma vantagem muito grande agora depois disso daí. Agora, é importante notar que esse fenômeno da vantagem que o Trump está tendo nesse momento é muito em função do
atentado que ele sofreu agora, né? E a eleição vai ser lá em novembro. Então ainda tem tempo do eleitorado esfriar essa coisa, né? Pode ser que isso seja um ponto negativo para o Trump nessa história. Mas eu acho que é isso daqui que está fazendo o Biden desistir. Ou seja, o pessoal viu que a chance dele perder a eleição para o Trump ficou muito maior agora, conseguiram convencer o Biden a desistir. Obrigado por assistir o vídeo até o